Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês do nosso mini curso aí sobre a Constituição do Estado de São Paulo. E agora nós chegamos num tema muito interessante que é da administração pública, né? Da administração pública, nesse texto aqui, nessa parte da aula aqui, o que eu quero falar para vocês? É a parte da aula onde tem maior aplicação da simetria constitucional. Professor, o que é simetria constitucional? É o princípio constitucional, onde o que consta na Constituição Federal, tá, no que couber, deverá constar também na onde? Deverá constar também na Constituição Estadual, não só nas Constituições estaduais, mas também nas leis orgânicas dos municípios, né? Professor, e outra coisa importante, além de constar, ele não pode contrariar do texto constitucional. Então vem comigo, aí sempre para vocês aqui o link da nossa aula, clica nesse link, né? Vamos lá. Nós estamos exatamente aqui no título número 3, tá? Da organização do Estado. Na organização do Estado, nós temos aqui 3, né? Nós temos aqui, ó, 3 capítulos, né? Tem da administração pública, dos servidores públicos do Estado, capítulo 2, e o capítulo 3 da segurança pública, né? O capítulo 1, que é da administração pública, tem as disposições gerais, que vai ser exatamente a parte da aula que nós iremos trabalhar, né? Eu acho muito bacana esse tipo de situação, né? Eu acho muito bacana esse tipo de situação, por quê? Porque nós aí, eu sempre mostro para você de onde vem os títulos, a organização, os títulos, os capítulos e as seções da administração pública, né? Primeira informação importantíssima que o aluno tem que saber, que esse capítulo aqui, ou essa seção aqui da administração pública, em especial, tá? As disposições gerais aqui, nosso grande norte é o artigo 37, ok? Da caput, né? Aí, ó, uns chamam de caput, né? Mas é caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que trouxe o novo marco jurídico, né, no Brasil. Vamos lá. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, tá certo? E eficiência, beleza, tá? Então, esse capítulo aqui, artigo 111, ele traz o quê? Os princípios, ó, da administração pública. Vê que bacana, os princípios da administração pública, beleza, né? Aqui no artigo 37, no caput, ele traz os princípios do LIMP, que é o legalidade, vou até trocar de cor aqui, ó, legalidade, ó, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o artigo 111 da Constituição Estadual tem também o LIMP, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, tá? Publicidade e eficiência, tá? Aí você tem que saber, né, mais, ó, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, né? Então você tem que saber que os princípios da administração pública, segundo a Constituição do Estado de São Paulo, ele segue a regra do LIMP, tá? Que é do artigo 37 da Constituição Federal, ok? Mas quem? A razoabilidade, ó, razoabilidade, ou seja, a administração pública tem que ser razoável, tá? Com as suas decisões, com as suas ações, tem que ter a finalidade. Professor, qual que é essa finalidade? Finalidade é sempre a finalidade pública, né? Não pode contrariar a finalidade pública. A motivação, tem que ter um motivo para agir. E essa motivação dos atos públicos. E essa motivação, inclusive, lá é um dos requisitos importantes da formação do ato administrativo. E, finalmente, o interesse público. Aí, ó, e o interesse público. Então, ó, então nós temos aqui 9, tá? 9 princípios da administração pública do Estado de São Paulo. Questão certa na prova. Então você tem que saber que é o LIMP, mais a razoabilidade, mais a finalidade, mais a motivação e mais o interesse público, né? São todos eles princípios da administração pública e lá do direito administrativo. Cara, só essa parte que eu expliquei para vocês aqui é importante. Professor, o que eu tenho que saber? Cara, você tem que saber de forma nominal, um a um desses princípios, né? Artigo 111A, vem comigo, né? Ok.
É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral de Estado, defensor público geral, superintendentes e dirigentes de órgãos da administração pública indireta, fundacional, agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores da universidade pública estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo, judiciário do Estado. Ou seja, o artigo 111A é um dispositivo aqui que ele é o seguinte, é o dispositivo que tem o quê? O dispositivo da ficha limpa. Então, o que acontece? Para você ocupar um cargo em comissão, e aí você tem aqui, né, alguns cargos que foram nominados, né, o secretário-geral, procurador, defensor, delegado, reitores, né, ele fala, ó, é vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inegibilidade. Professor, o que significa inegibilidade? Você perde, tá? Você ali, você não pode votar e não pode ser votado, tá? Então, você não pode. Então, somente pessoas aí que estejam ficha limpa, né? Além da ficha limpa, né? Esse aqui é outro dispositivo, ó, inegibilidade, né? Então, não pode representar o povo, né? Bacana. Artigo 112. As leis, os atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produza seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida, né? E aí, professor, artigo 112 é lá ele diz respeito ao quê? Diz respeito ao princípio da publicidade. Então, o que ele fala? Vem comigo. Qual o local da publicidade? Diário Oficial. Então, ele fala, no caput do artigo 37, ó, que as leis, os atos externos deverão ser todos publicados, onde que é isso? Na imprensa oficial, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ok, né? Somente depois da publicação que esses atos ou leis passam a produzir efeitos. Tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Desculpe interromper seus estudos, mas estou aqui para dar um recadinho aí de 30 segundos para vocês. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, nessa qualidade que você está assistindo, por apenas 10 parcelas de R$ 20, para você ficar super competitivo no concurso da PM de São Paulo. Quer saber mais informações? Clica aqui embaixo, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. E papo reto, a sua prova está no nosso curso, então está ao seu alcance, só depende de você. Vem estudar com a gente aqui na LAC. Após a publicação, né? Aí o seguinte, os atos normativos poderá ser resumida, né? Por quê? Para não ficar muito extenso. Então, a lei 113, a lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e a norma de processamento. Beleza, que é processo administrativo, né? No âmbito federal, qual que é a lei aqui? A lei 9.784 de 99. Artigo 114, vamos subir esse cara aqui. Aí. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos, esclarecimento de situações de seu interesse pessoal no prazo máximo de 10 dias úteis, olha, 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais e se outro não for fixado pela autoridade judiciária, né? Então, artigo 114, né, qual que foi a ideia aqui do constituinte estadual, né? Ele quis estabelecer o quê? Um prazo para o fornecimento. A Constituição Federal já garante o quê? Já garante aí acesso à informação de informações públicas, né, sobre a defesa dos seus direitos, né? Aí, ó, esclarecimento, situação de seu interesse pessoal. Então, você tem o seguinte, seus direitos, seus deveres, você tem 10 dias úteis. Esses 10 dias úteis é para toda a administração pública e também para atendimento das requisições judiciais, salvo se tiver uma requisição judicial com um prazo diverso, que às vezes o juizão pode lá 24 horas, né? Sob pena de desobedecer uma determinação judicial. Artigo 115, para a organização da administração pública, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas, né?
E aí, professor, agora esse cara aqui segue lá os incisos do quê? Os incisos do artigo 37. Vamos lá. Primeiro, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Professor, o que diz aqui o inciso primeiro? Esse inciso primeiro, ele diz respeito, pode ir, ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos, né? Acessibilidade, beleza. Então, regra geral, os cargos públicos são para brasileiros. Bingo, ponto, acabou, tá? Vão comigo, isso aqui tem explicação bacana, né? Quando ele fala brasileiro, tá? Ele está enquadrando aqui tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados. Beleza, né? Naturalizados. Fechou aqui, né? Então, natos e naturalizados. Ok. Na Constituição Federal, tá? Nós temos algumas hipóteses que somente podem ser ocupados por brasileiros natos. Professor, quais são essas hipóteses de brasileiros natos na Constituição Federal? Artigo 112, parágrafo 1º, parágrafo 3º, alguma coisa. Aliás, artigo 12 da Constituição, né? Lá diz o seguinte, ó, presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, ministro do Supremo Tribunal Federal, diplomacia, oficiais das Forças Armadas e, finalmente, o ministro da Defesa. Essas pessoas, e mais os membros do Conselho da República, esses cargos são acessíveis aos brasileiros. Só que, nesse caso, somente a brasileiros natos. Beleza? Tá? Brasileiros natos, ok. Aí vem aqui, estrangeiro, pode ocupar cargo em São Paulo? Pode. Só que essa aqui, ó, na forma da lei. Quando ele fala estrangeiro na forma da lei, significa dizer o seguinte, tá? Estrangeiro na forma da lei, né? Aí nós temos aqui a primeira situação de estrangeiro na forma da lei. O português equiparado. O que diz lá o artigo 12, parágrafo 1º? Né? Diz o seguinte, né? O português com domicílio no Brasil, havendo a reciprocidade, terá os mesmos direitos do brasileiro. Beleza. Então, o que acontece? O português, aqui no Brasil, o cara tem um contrato de aluguel, pronto, já é residente. Então, ele poderá o quê? Fazer concurso para o Estado de São Paulo, ele é estrangeiro. E essa reciprocidade, se lá em Portugal ocorrer também essa reciprocidade a favor de brasileiro, lá tem. Então, brasileiro, segunda opção aqui, né? E o segundo, outros estrangeiros. Esses outros estrangeiros, tá? Então, isso aqui é uma norma de eficácia contida, né? O que acontece? Você tem que ter uma lei dizendo quais os cargos que o estrangeiro pode ocupar cargo, né? Professor, aonde que está essa lei? Normalmente é lei para trabalhar lá nas universidades, negócio de pesquisa, de tecnologia. Às vezes uma universidade deseja aí um professor especialista para estudar plantinha tal, X, Y, né? E não tem no Brasil. E aí pode vir o quê? Pode ter uma seleção aí de alguém de fora, né? Para ocupar esse cargo. Então pode ocupar. Mas o estrangeiro aqui é uma norma de eficácia contida. Brasil. Então, o princípio primeiro está na Constituição Federal. Aqui também é o que nada mais é aqui do que aquele princípio da acessibilidade aos cargos públicos a brasileiros, tanto nato quanto naturalizados. E o português equiparado também tem direito. Professor, isso aqui também serve como uma revisão de direito constitucional? Claro. Professor, isso aqui também serve de revisão também, professor. Isso aqui serve de revisão também, professor, para direito administrativo? Com certeza, com certeza. Inciso 2, vamos lá, né? A investidura do cargo emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é a obrigatoriedade do concurso público, né? Professor, eu quero explicações, com certeza, vou trazer explicações para você, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma tela em branco, para que a gente possa aí, inclusive, desenvolver um conceito, né? Olha aí, né? Então, o que acontece? Tá? O que acontece, né? A Constituição de 1998 foi um marco muito importante, né? Ele trouxe o seguinte, daqui para cá, ele trouxe o que? A obrigatoriedade. Obrigatório, o famoso concurso público.
Tá? Antes, né, de 88, não era obrigatório, salvo algumas carreiras específicas normatizadas por lei. Então, a obrigatoriedade do concurso público foi devido à Constituição de 88. Bingo, bacana, maravilha. E aí, professor? Aí passou o seguinte, o que aconteceu, né? Então, aí, se você coloca lá duas situações, né? Ó, o provimento para cargo efetivo, ok? Necessita de quê? De concurso público. Ok? Esse cara aqui, do concurso público, ele passa a ter direito à estabilidade. O que significa estabilidade, professor? Ele não pode ser mandado embora por qualquer motivo, tá? Aí ele trouxe alguma exceção, ó. Trouxe a exceção. Qual que é a exceção? Aqueles cargos de provimento ad nutum. Esse ad nutum significa dizer que ele é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, a autoridade pode nomear qualquer um para o cargo em comissão, tá? E pode exonerar a qualquer tempo, né? Esse cara aqui é para cargo em comissão. Então ele entra no serviço público sem o concurso público, mas ele não tem direito à estabilidade, né? Esse cara aqui é sem a estabilidade. E essa estabilidade a gente vai explicar no decorrer. Antes de 88 era um samba do crioulo doido. Chegava um novo governante, lá um prefeito, por exemplo, ele mandava embora todos os outros que fizeram concurso público. Por quê? Porque não tinha estabilidade, pagava, tchau, vai com Deus, meu filho, tá? Vai com Deus. Professor, e aí? Aí nós temos aí uma regrinha de transição da Constituição de 88. Aqui é um estudo que você realmente vai aprender. 5 anos, todos aqueles que entraram, ó, 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88, esse povo aqui passou a ter o direito adquirido, ó, direito adquirido, eles foram chamados de quê? Eles foram estabilizados. Então, os estabilizados, quando você ouvir essa palavra aqui, é aquela galera que entrou 5 anos antes da Constituição de 88, porque a Constituição de 88 trouxe o princípio da obrigatoriedade do concurso público, da universalidade do concurso público para os cargos efetivos. Só que a galera que estava antes está aqui. E essa galera toda aqui, professor, antes dos 5 anos, né? Aqui é mais de 5 anos, né? Todas elas foram o quê? Exoneradas. Aí, ó. Ou deveriam ser exoneradas, né? Aí, ó. Pronto. Isso aí. Cara, isso aqui foi muito importante para a administração pública, muito importante para a administração pública. Isso aqui profissionalizou, deu um outro up aí na gestão da coisa pública, né? Beleza? Copiaram esse cara aí. Aqui você vai aprender, cara. Você pode ter certeza. Tá? Esse assunto aqui, inclusive, é a minha grande especialidade. Vamos embora, vem comigo aqui. Vamos pegar aqui, tá? Voltar aqui, ó. Então tá aqui, né? Ó, investidura do cargo, inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Beleza, o que diz aqui? Aqui trouxe aqui o prazo de validade do concurso, 2 anos por mais 2. Beleza. Professor, eu vi aí o concurso da PM sendo um prazo de validade de 3 meses. Beleza. 3 meses da homologação, aí ele pode ser prorrogado por mais 3 meses. Quando o prazo é curto, significa dizer o quê? Que vai ter outros concursos. E esse finalzinho significa benefício de ordem. Tá? Benefício de ordem, ok, né? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou provas de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego público na carreira. O que diz aqui, professor, esse inciso 4 aqui? Mesma coisa da Constituição Federal. A pessoa fala assim, professor, não pode realizar concurso público enquanto tiver um concurso válido. Negativo. Ali está escrito diferente. Você tem um concurso válido, bacana. Só que às vezes o concurso válido tem um cargo que já esgotou, já chamou todo mundo, mas está válido. E aí, professor? Aí você pode realizar outro concurso, por exemplo. Só que se tiver gente aprovado no concurso anterior, você deverá convocar os aprovados do concurso anterior.
As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidas por servidores de carreira no caso de condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ok, né? Aqui é uma outra explicação que eu devo passar para vocês, muito importante, né? Muito importante, né? Então esse cara aqui, ele fala o quê, né? Ele fala o seguinte: na administração pública, você tem dois grupos de pessoas. Você tem aqueles caras que administram, ou seja, esses caras aqui, eles comandam, ok? E você tem outros que executam, tá? Não só na administração pública, né? Mas em tudo, ok? Executam, né? Isso aqui vão operacionalizar. Esse cara aqui que administra são os cargos de direção, de chefia e assessoramento. Tá aí. Esses cargos de direção, de chefia e assessoramento, eles têm duas espécies. Tá? Eles têm aqui, ó, função de confiança. E aqui você tem os comissionados. São os cargos em comissão. Beleza? Tá aqui, né? Professor, função de confiança é para quê? Para direção, chefia e assessoramento. Ele está nesse grupo. Cargos comissionados também. Só que a função de confiança, preste atenção, ela é exclusiva para quem? Para efetivos. Professor, por que tem que ser exclusiva para efetivos? Lá está escrito isso. Por que exclusivamente para efetivos? Porque tem que ser um deles para comandar eles. Professor, eu quero um exemplo. Tudo bem, vem comigo aqui. Olha só. Exemplo, né? Vou dar o exemplo principal aqui. Ó. Diretor de escola. Tem que ser o quê? Um professor. Então, o diretor escolar ocupa uma função de confiança, não ocupa um cargo comissionado, né? O que mais, professor? Vamos lá. Ó, escrivão-chefe. Aí, ó. Escrivão-chefe. Né? Tem que ser um escrivão para ser chefe, para coordenar o pessoal que está executando. E aí nós temos diversas funções de confiança, né? O cara que ocupa uma função de confiança, ele é designado. E ele é destituído. Não é um ato de governo, é um ato administrativo, uma designação. É uma função de confiança, e tem diversas funções de confiança na administração pública de São Paulo. E o cargo em comissão? Né? O cargo, os comissionados, né? Aí nós temos aqui, ó, duas hipóteses, qualquer um. Qualquer um. Né? Esse aqui são ad nutum. Como assim, professor? Qualquer um, professor? O dirigente escolhe pessoas de carreira ou não. Aí nós temos o 2, tá? Os específicos. Esses específicos têm que ser previstos em lei e é somente servidores. Não entendi, professor. Beleza, vamos lá. Ó, um cara que ocupa o cargo de diretor geral da Polícia Civil de São Paulo. A lei de carreira deles fala que tem que ser um delegado. Delegado efetivo, delegado de última classe. Beleza. Então é o seguinte, tem alguns cargos comissionados, tá? Tem alguns cargos comissionados, tá certo? Que a lei especifica que tem que ser preenchido, tá certo? Por quem? Tem que ser preenchido por quem? Por servidores de carreira. E essa lei pode definir que esses cargos comissionados que são ad nutum, de livre nomeação e exoneração, eles podem ter um percentual, tipo assim, 50% dos cargos em comissão serão providos por quem? Por servidores de carreira. Tá aí. É uma hipótese na qual aí
a lei poderá definir. Então, isso aqui é o tal do função de confiança e cargos comissionados. Tirou um print, cara, isso aqui é importante, isso aqui cai demais no concurso, isso aqui é bom você entender. Tá? Então, as duas aqui é para o comando, tá? Aqui é mais específica, aqui tem que ser um cara efetivo obrigatoriamente e esse outro não. Apagando, vamos fazer a leitura novamente. Tá? Eu estou bem devagar, estou explicando para vocês ponta a ponta aqui desse dispositivo. Claro que esse assunto aqui também você revisa o direito constitucional, você revisa aí o direito administrativo também. Vamos embora, né? De novo, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Bacana. Aí, ó, beleza, né? Cargos em comissão a serem preenchidas por servidores de carreira, nos casos, ó, carreira efetivo, né? Nos casos e condições percentuais mínimas previstas. Ó, casos, condições, delegado geral da polícia, tem que ser o quê? Tem que ser outro delegado, né? E esses dois é para o quê? As atribuições de direção, chefia e assessoramento. Bingo, né? Sexto, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido ao disposto do artigo 8º da Constituição Federal, né? Então, o que significa isso? De livre associativismo, né? Então, você pode aí, né? Ó, 7. O servidor empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego, desde o registro da sua candidatura para o exercício do cargo de representação sindical ou, no caso previsto no inciso 23 deste artigo, até um ano após o término do mandato e se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Então, o que acontece? Além de garantir o direito a associativismo, a associação sindical, a Constituição de 88 é considerada uma Constituição cidadã. Ela é democrática, entendeu? Então, ela visa a todo momento o quê? O associativismo, né? Sindicatos, representantes, né? Aí, o que ele fala? Cara, para garantir o livre processo eleitoral. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Desculpe interromper seus estudos, mas estou aqui para dar um recadinho aí de 30 segundos para vocês. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, nessa qualidade que você está assistindo, por apenas 10 parcelas de R$ 20, para você ficar super competitivo no concurso da PM de São Paulo. Quer saber mais informações? Clica aqui embaixo, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. E papo reto, a sua prova está no nosso curso, então está ao seu alcance, só depende de você. Vem estudar com a gente aqui na LAC. O cara que se candidatar para o ser dirigente dessa associação sindical, ele tem estabilidade no cargo ou emprego. Ele não pode ser mandado embora, salvo em falta grave, né? Vamos ler aqui o artigo 23. Vamos lá. Eu estou aqui no 7, né? 23, rapidão. Aqui. Já para aqui, ó. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante e de um conselheiro representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos nas autarquias, sociedade de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência, ok? Então, sempre tem um diretor representante, né? Um diretor representante na diretoria das entidades indiretas, né? E o conselho de representantes. Bacana. Voltando lá para o 7, né? Vamos lá, aqui, né? Ok. 8. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Beleza, então também é concedido o que? Direito de greve. Ok, tá? Aí o seguinte, tá? Isso aí é outro caso de lei, efeito da Constituição de eficácia contida. Precisa de lei. Que lei que é essa? Essa lei não foi editada. E aí, tem que elogiar, né, quando o órgão faz o seu trabalho. Em julgamento de mandado de injunção, ou seja, para ocupar, mandado de injunção, isso mesmo, né? Aliás, Madim por omissão, né? Omissão. Tá? O que acontece? O Supremo Tribunal Federal falou: olha, isso aqui é de 88, não foi editada essa lei? Enquanto não for editada essa lei de greve para os servidores públicos, será utilizada a lei de greve pelo setor de iniciativa privada, ou seja, previsto na CLT. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos e definirá critérios para a sua admissão. Olha aí, né? Então a Constituição de 88 trouxe aí essa proteção constitucional, né, aos portadores de deficiência física, né? Então ele tem um percentual. A gente observa que aqui não fala de percentual, o percentual vai ser na lei de carreira que vai estar estabelecendo, né?
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Olha aí, né? Então você tem a forma que o processo seletivo. Aí, contratação temporária. Agora tem uma PEC lá no Congresso Nacional que fala o seguinte, cara, pelo amor de Deus, que ele vai falar o seguinte, que o prazo de contratação aqui está 10 anos, até 10 anos. Aí eu falo, que contrato temporário é esse aqui de 10 anos, né? 11. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos, civis e militares, far-se-á sempre na mesma data, por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Professor, o que diz aqui? O inciso 11 é o RGA, da revisão geral anual, também constante na Constituição Federal. Isso aqui está em todas as constituições estaduais. Então, o que acontece? Isso aqui é para repor o quê? Isso aqui é para repor, tá? Isso aqui é para repor. Isso aqui é para repor a questão do, tá? Isso aqui é para repor a questão da inflação, poder de compra do servidor público. Então, todos têm o quê? Uma revisão geral anual. Observa-se que não trouxe lá a fixação de índice, né? Que não pode, porque para você repor, você tem que analisar até a situação financeira do Estado. Esse inciso aqui, que é o inciso 12, né? Ele está em consonância com o artigo 3711, né? O que diz o 3711? Ele trata do teto remuneratório. O teto remuneratório hoje federal, nacional, é o quê? Os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Em conformidade com o artigo 3711 da Constituição Federal, a remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos e funções em empregos públicos da autarquia direta, autárquica, fundacional, os proventos e pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoal de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Bacana, né? Então aqui, ó, governador, ele vai ser o teto para o Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo. Beleza, é claro que o Poder Executivo, né, o governador e os deputados seguem o quê? O parâmetro nacional. O subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça é limitado a 90 inteiros, né, e 95 centésimos. Então, quem está no TJ vai receber 90,25%, né, dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, ó. Tá? Tem um teto máximo, né? E também, esse limite de 90,5%, ele é estendido, né, para o Ministério Público, para os procuradores e para os defensores públicos, né? Então, esses caras têm esse limite aí constitucional de 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, esse aqui é o teto, né? Então, tem o teto aí, o teto estadual. Esses são os 3 parâmetros, né? Esses são os 3 parâmetros do teto, né? Vamos embora, né? Ok? Vamos lá, né? Até que se atinja o limite que se refere ao inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique supressão de vantagens de caráter individual adquiridas em razão do tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição. Atingindo o referido limite, a redução se aplicará independente de natureza das vantagens oferidas pelo servidor. Aqui uma regrinha de transição. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Professor, o que diz aqui esse inciso 14? Isso aqui diz o quê? Isonomia salarial. Isonomia salarial entre o quê? Entre os poderes. Tá? Isso aqui também é uma inovação do que do poder da Constituição de 88. Antes, né, os vencimentos do poder legislativo eram muito maiores. Como assim? O cara é administrativo, os 3 têm administrativo, então tem que ter uma certa isonomia, né? Ok. 15. É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal, serviço público observado o disposto na Constituição Federal. O que é essa vinculação ou equiparação? O cara chega lá, faz uma lei de carreira, a Assembleia, e fala assim, olha, a remuneração do cargo tal será de 5 salários mínimos. Pô, acabou. Não pode, porque você está equiparando, você está vinculando. Então, não pode acontecer isso. Tanto é que, para você trabalhar com remuneração, tem que ser uma lei específica para isso. O que é a lei específica? Só tratar daquele assunto, né? 16. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não poderão ser computados e nem
acumulados para fins de concessão, acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, né? O que é ulteriores? Depois, né? Acréscimos pecuniários percebidos, né? Professor, explica esse cara para nós. Tá bom, vamos lá, vou explicar para você esses caras aí. Eu sempre leio esse cara aqui, nunca aprendi, mas agora você vai aprender. Vamos supor que o cara tem aqui, ó, vencimento básico. Ó, vencimento básico. 2 conto. O cara tem gratificação de 20%. Beleza? Quanto que é? 20% vai dar 400. Qual que vai ser a remuneração dele? 12.400. 3 meses depois ele ganhou a gratificação 2 de 10%. Aí eu pergunto, qual que vai ser o salário dele? Esses 10% não pode ser por ulteriores, esse cara aqui. Então ele vai ser o quê? 2.000, né? Mais 400 dessa outra verba e mais 200. Então ele vai ter o quê? 2.600. É isso que está dizendo ali, tá? Ele quer. Qual que é o objetivo desse dispositivo constitucional? Isso tinha muito, né? Na Constituição Federal. O cara tinha comissão, tinha tempo de serviço. Era penduricário em cima de penduricário, né? Então, por isso que até criaram o subsídio com a emenda 19 da Constituição Federal. Tá? Vamos embora. Ok? O subsídio e os vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos são irredutíveis, observado o disposto da Constituição Federal. Então, o que acontece, né? Há um princípio aqui de não redução da remuneração, inclusive a própria Constituição Federal, ele estende isso, né? Ele estende isso para quem, professor? Tanto para a iniciativa privada quanto da iniciativa do setor público, né? O que é observado o disposto? Lá no disposto da Constituição ele fala o seguinte: imposto de renda. Cara, imposto de renda, você paga sobre a sua renda, então você recebe menos. Essa redução não é considerada, tá? Essa redução do imposto de renda não é considerada redução do salário. Tá? Então ele brindou constitucionalmente, né? Beleza? Ok, né? Vamos lá. Ó, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parou, tá? Esse aqui é uma inovação gigante da Constituição, né, Federal. O que acontece? A Constituição de 88, ele trouxe a regra da acessibilidade do cargo público, trouxe a regra do concurso, tá? Trouxe a regra da estabilidade e falou o seguinte, regra geral. Uma pessoa ocupa um cargo. Uma pessoa tem um vínculo, um CPF igual a um cargo. Essa aqui é a regra geral. Por quê? Porque antes de 88 o cara tinha 3, 4 vínculos. Trabalhava? Claro que não, dava nó nos 4. Como é que ele conseguia? Era um cara bem relacionado com o setor político, né? Aí o Cunha falou, parou. Agora, nós temos a exceção. Primeira exceção, presta atenção, né? É o quê? É o primeiro negócio seguinte, né? É o dever de cátedra. Né? O que é o cátedra? De dar aula, né? Aí vem aqui, né? A acumulação remunerária é vedada, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, ele tem, primeiro, 2 cargos de professor, cátedra, né? Direito de cátedra, né? Você pode ter 2 cargos de professor, você pode ter um cargo de professor e outro técnico ou científico. O cara trabalha numa secretaria de planejamento, sabe tudo de orçamento, por exemplo. É um desperdício o cara ficar socado só lá na secretaria. Ele tem que o quê? Ó, dever de cátedra, né? Então o Constituição falou, cara, esse cara tem que disseminar, a gente tem que dar chance para ele ir para as faculdades, universidades, dar aula em qualquer lugar. Esse é o princípio. E 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, né? Esse inciso aqui, ele é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, né? O 19, ele fala o seguinte, ó, a proibição de acumular estende-se aos empregos e funções e abrange autarquias, fundações de empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público, né? Então, essa obrigatoriedade de um CPF, um cargo, também estende-se à administração pública indireta. O cara é empregado do Banco do Brasil. Pô, e ele pode... Não, não pode, né? Não pode, né? Não pode. Vamos lá, 19. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, as quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão direito de sua
terão direito de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Isso aqui é um benefício, isso aqui é uma prerrogativa do fisco. Né? O que é essa precedência? Preferência. Tá? Então, o que acontece? O Constituinte, isso está na Constituição Federal, falou, cara, o povo do fisco ele tem que ter precedência, tem que ter prioridade. Por quê? Porque não pode parar. Se parar a atividade financeira do Estado, para tudo. Como que o polícia vai trabalhar sem salário? Como é que o professor vai trabalhar sem salário? Não tem jeito, né? Então é a precedência, né? Vamos lá. 20. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, os estados, do DF e dos municípios, inclusive com compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma da lei e convênio, também está na Constituição Federal. Então, ele trouxe a administração tributária como uma atividade essencial. Aí ele fala que para ser servidor do fisco tem que ser carreira e concurso efetivo, ou seja, não cabe contrato temporário aqui, tá? Porque tem que ser carreira, isso aqui já proibiu a possibilidade de contrato, né? Vão ter recursos prioritários para a realização das suas atividades, então toda a Secretaria de Fazenda tem um fundozinho lá, um Fundefaz, alguma coisa aí para poder pagar a sua despesa, e detalhe, ele trouxe aí a possibilidade de integrar toda a plataforma de banco de dados, né? Dos contribuintes de toda a federação. Isso aqui também é cópia da federação. 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização, extinção da sociedade da economia mista, autarquias e fundações e empresas públicas depende de prévia autorização aí, tá, da Assembleia Legislativa. Então, beleza, né? Então, aqui para você, toda e qualquer... Isso aqui significa o quê? Gestão da administração pública indireta. Então, você tem que... Por que prévia aprovação da Assembleia Legislativa? Porque a Assembleia Legislativa representa o povo, né? Representa o povo. Então, o sentido aqui desse dispositivo é o seguinte, é conter o crescimento da administração pública indireta. Ó. Então, para criar, depende de lei. Para transformar, depende de lei. Para fundir, depende de lei. Para cisão, separar, também incorporar, privatizar, extinguir toda a administração pública, ó. Sociedade de economia mista, tá? Autarquias, fundações, empresas públicas, né? Dependerá de prévia aprovação da Assembleia Legislativa, ou seja, aqui ele coloca um grande controle por parte do Executivo. Depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Isso aqui também é um outro dispositivo, para evitar o jeitinho. Vamos colocar o caso aqui da Petrobras, eu sei que não é estadual, mas dá para a gente utilizar como exemplo, né? Petrobras. Aí ela tem uma subsidiária, né? BR Transportes, beleza. Então dependeu de lei, porque criou uma subsidiária. Quando a Petrobras comprou lá parte da empresa de petróleo da Argentina, dependeu de lei. Tá? Então isso aí é para o quê? Para ter um controle, um poder controla o outro, né? O poder fiscalizatório, né? Então o poder do povo. 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um conselho diretor representante e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos nas autarquias, sociedade de economia mista, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo a lei definir os limites de sua competência e atuação. Né? Então, o que acontece aqui? Na administração pública direta, a Constituição do Estado de São Paulo, de forma bastante sábia e plausível, né? Falou que sempre vai ter que ter um diretor do quê? Lá da categoria. Para controlar aí também esses caras que são nomeados. Né? É obrigatória a declaração pública de bens antes da posse e depois do desligamento de todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo poder público. Né? Esse dispositivo 24 também é um dispositivo de improbidade, né? Administrativa. Então, o cara que ocupar esses cargos, ele tem que fazer a declaração de bens antes e depois. Né? 25. Os cargos da administração direta e indireta ficam obrigados à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e, quando assim o exigirem, suas atividades à Comissão de Controle Ambiental, visando a proteção à vida e o meio ambiente e as condições de trabalho dos seus servidores na forma da lei. A CIPA, né, que é uma obrigatoriedade também no setor privado, então, constituinte aqui estadual, inovou, porque isso não está na Constituição Federal. Né? Pode, claro que pode, né? Não está contrariando, está criando um dispositivo de segurança para o servidor, então é completamente constitucional, no meu
atendimento, entendimento. Aqui ele está se preocupando com a saúde do trabalhador. Ao servidor público, 26, que estiver a sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença no trabalho, será garantida transferência para os locais de atividades compatíveis com a sua situação. Vocês podem notar que esse inciso 26 aqui trata-se do quê? Do instituto chamado readaptação, né? Ele vai ser readaptado, né? Acidente de trabalho, tá? Capacidade reduzida, em ocorrência, né? No trabalho, então ele terá sua compatibilidade. Não é, tá? Aqui é diferente, tá? Não é licença saúde. Isso aqui é acidente no trabalho. 27. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso no concurso público da administração direta, a empresa pública, a sociedade de economia mista, a autarquia, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Então, aí, ó, que coisa bacana, né? Estado de São Paulo, né? E muitos estados, né? Por exemplo, o estado do Mato Grosso, que é meu estado, para o cara ingressar na polícia civil, lá diz, até 45 anos, aqui não, né? Aqui ele só se preocupa com a idade da... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, desculpa interromper seus estudos, mas estou aqui para dar um recadinho aí de 30 segundos para vocês. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, nessa qualidade que você está assistindo, por apenas 10 parcelas de R$ 20, para você ficar super competitivo no concurso da PM de São Paulo. Quer saber mais informações? Clica aqui embaixo, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. E papo reto, a sua prova está no nosso curso, então está ao seu alcance, só depende de você. Vem estudar com a gente aqui na LAC. Compulsória. Professor, qual que é a idade da compulsória? 70 anos. Ah, professor, e o tal da PEC da Bengala? 75. Só que 75 anos não é para o servidor público, é para quem participa de conselho deliberativo, Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais superiores, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, do município. Então lá o cara aposenta compulsoriamente, não com 70, mas com 75 anos, né? 18. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício na forma que ele dispuser. Então, ele está cuidando da previdência, do desconto compulsório, né? Isso aqui é a contribuição previdenciária. Tá? 19. A administração pública direta e indireta das universidades públicas e das entidades de pesquisa técnica e científica oficiais subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho de suas funções da curadoria da proteção de acidentes do trabalho, da curadoria da defesa do meio ambiente e outros interesses coletivos e difusos, né? Então, ok, está colocando aqui todo o conhecimento aqui da administração pública direta e indireta, né, das universidades, a favor aqui do Ministério Público. Isso aqui é único, eu não vi isso aqui em lugar nenhum até agora. Parágrafo primeiro, vamos lá. A publicidade dos atos, programas de obras e serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações ou órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo, de orientação social e não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem a promoção pessoal das autoridades dos serviços públicos, né? Esse parágrafo primeiro, o que trata esse parágrafo primeiro? Esse parágrafo primeiro, ele traz aí um reforço ao princípio da impessoalidade, né? A administração pública, ela pode, professor, fazer propaganda? Claro que pode, né? Mas tem que ser do quê? Dos seus atos, da sua ação, não de pessoas. Antigamente, o cara se elegia governador, tinha lá um bonequinho, um símbolo que representasse, né? Tá? Representava o quê? Representava o quê? Representava aí ao seu governo. Agora não pode. Inclusive, isso aqui está na Constituição Federal. É vedado ao poder público, direto ou indiretamente, na publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto empresas que enfrentam concorrência no mercado e divulgação destinado a promover o turismo. É claro, né? Então o Estado de São Paulo tem que ficar lá. Agora, quando você quer, né, melhorar o turismo, por exemplo, tá, enfrenta concorrência no mercado, aí sim o Estado pode estar atraindo empresas, né?
Pode tá, por exemplo, o Estado de São Paulo está perdendo empresa para outro Estado, então ele pode ir lá fazendo propaganda para isso. Tá? A inobservância dos incisos 2, 3 e 4, que é lá do concurso, implicará em nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. O que é isso? Chamar fora do prazo, não respeitar o benefício de ordem e assim por diante. Né? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes nesta qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Né? Professor, o que trata esse dispositivo? Escrevam aí. Essa aí significa-se a responsabilidade objetiva de seus agentes. Um polícia foi lá e deu um peteleco desleal num cidadão. Pá, um peteleco daquele peteleco bem dado. Pô, o cara machucou o peteleco. Né? O cara teve um dano. O cara vai processar. O polícia? Não, vai processar o Estado. Porque o Estado é responsável objetivamente por aquilo ali. Tá? O Estado vai ter que defender o polícia e quando o Estado perder, ele vai cobrar com ação de regresso. Aí, ó, regresso contra o responsável, o cara que deu peteleco. No caso ali, ele teve o quê? Ele teve intenção, ele teve dolo. Tá? E culpa, quando não tem intenção. Então, o Estado responde pelos seus agentes objetivamente. Na prova vai falar que é subjetivamente. Esse cara aqui está no 37, parágrafo 6º da Constituição. As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão, até o dia 30 de abril de cada ano, seu quadro de cargos, funções preenchidos e vagos referentes ao exercício anterior. Então, aqui ele quer uma gestão, né? Ele quer uma gestão de quê? Ele quer uma gestão aqui do quadro de pessoal, todo mundo até o dia 30 de abril tem que publicar lá seu lotacionograma, né? Parágrafo 6º, presta atenção aqui, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Então, falou proventos de aposentadoria, decorrentes do artigo 40, tá? Vamos lá. Artigo 40. O que é o artigo 40 da Constituição? Servidor civil. 42. Servidor militar. 142. Forças Armadas. Professor, quer dizer que eu não posso receber um civil, um militar e uma Força Armada? Não. Tá? E dos artigos 126 e 138 da Constituição, com a remuneração do cargo, emprego, função, ressalvados acumuláveis, ou seja, lá o 37, tá? 2 de professor, um técnico professor ou 2 da área da saúde, né? Nos casos nos cargos eletivos, os cargos em comissão declarados de livre nomeação e exoneração. Então, não pode acumular, né? 7. Não serão computados para efeito dos limites remuneratórios, o que trata do inciso 12, o caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatório previsto aí. O que está acontecendo aqui é uma exceção do teto, tá? Nós vimos lá o teto, né? Qual que é o teto geral? Subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o teto do Poder Executivo? Governador. Qual que é o teto? Qual que é o teto? Tá certo? Qual que é o teto do Legislativo? Subsídio 2 deputados. Qual que é o teto do Judiciário? MP, Procuradorias e Defensoria. É o desembargador do TJ. O desembargador de TJ é 90,25 inteiros do STF. Vamos pegar o deputado. Não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que o cara tem uma indenização de 35 mil reais. Tem, claro, todos têm. Então, o que está dizendo? De acordo com isso, a indenização não inclui no teto. Isso que está escrito aqui, né? Para os dispostos no inciso 12 desse artigo, e os incisos tal do 37, isso aqui é o teto, né? Ok? Da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda com presente Constituição, como limite único do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros, tá? Então ele está dizendo que pode ter um subteto geral do Estado, ok, né? Mas isso não foi feito. O servidor público titular de cargo eletivo poderá ser readaptado para o exercício do cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação, tá? Cargo efetivo, tá? Efetivo, né? Tá aqui é o quê? Isso aqui chama-se readaptação, ó. Compatíveis com a limitação que tenha sofrido em decorrência
de sua capacidade físico-mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem, né? O que é esse cara aqui? Esse cara aqui já é decorrente, né? Aí, ó, decorrente da emenda 103, tá? Da emenda, aliás, 103 ou 109 de 2019. Então, o que esse cara cá? Esse aqui fala do servidor readaptado. O cara é professor, tá? Ele está cumprindo na coluna, não pode dar aula, mas ele pode trabalhar na biblioteca como bibliotecário, beleza? O cargo de bibliotecário, por exemplo, é nível médio. Ele é professor. Ele está habilitado em nível? Sim, isso que está dizendo aí. Tá? Se ele estiver habilitado, ele vai para lá. Então ele trabalha lá. Professor, ele está trabalhando na função de nível médio? Sim. O cargo dele é o quê? É de professor. O cargo dele vai ocupar uma pessoa para ocupar o cargo dele para dar aula lá para as criancinhas. E ele vai receber o quê? O cargo de origem. Então esse cara aqui ele veio regularizar. Professor, o cara não tem condição de readaptação, então ele vai levar uma aposentadoria por invalidez, que ela é compulsória. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado. Já acabei de ler esse cara aí, tá? A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, né? Aí esse cara aqui é altamente prejudicial, tá? Então o que acontece? Você passou no concurso, cara, você está lá, o encargo, 30 anos, beleza? Passou no concurso. Quando você aproveitar esse tempo, a utilização do outro, você há um rompimento com o cargo anterior. 116. Os vencimentos, vantagem ou qualquer parcela remuneratória pago com atraso deverão ser corrigidos monitoramente de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Bacana, né? Então, claro, né, o governo tem a obrigação de pagar aí, né, como todo mundo, atrasou, tem que ter a remuneração. Disso aqui gerou muito precatório aí no passado, né? No passado aí, agora um pouco distante, mas gerou. Pessoal, vou encerrar aqui essa parte da administração pública. Bacana? Já volto. Tchau. Fique com Deus.